Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Bom, a aula de hoje é sobre polinômios. Sei que muita gente tem dificuldade com esse assunto, então por isso que eu estou trazendo aqui no canal. Então eu já peço que deixe aquele like e compartilhe aí com seus amigos para esse conhecimento estar chegando ao maior número de pessoas possível. Beleza? Então, antes de falar sobre polinômios, vamos falar sobre conhecimentos bem básicos, né, do nosso cotidiano. Contagem simples. Vamos supor aqui que eu tenho alguns objetos, tá? E aí eu pergunto como vocês contariam quanto que tem de cada objeto. Como que eu faria para descobrir quanto de cada objeto eu tenho? Né? Aqui eu tenho cubos, aqui eu tenho cones, tenho octaedros. Então, como que a gente faria? A gente somaria esse cubo com esses dois. Dariam 3 cubos. Somaria esse octaedro com esse octaedro, daria 2 octaedros. Somaria esses 3 cones com esse único cone aqui, daria 4 cones. Vocês viram o que eu fiz? Eu juntei os semelhantes, né? Essa palavrinha vai ser muito importante aqui nos polinômios. Eu juntei os semelhantes. Eu não somei esse com esse, esse com esse e esse com esse. Eu não fiz essa operação. Por quê? Estaria errado, né? Eu tive que juntar semelhante com semelhante. Esse com esse com esse e esse com esse. Beleza? Então, show de bola. Vamos agora, antes de ver sobre os polinômios, vejamos o que é um monômio. Então, agora vamos saber o que é um monômio. Um monômio se trata de uma expressão algébrica entre fatores que podem estar com números e letras, né? As letras são chamadas de incógnitas. Então, se são fatores, não pode existir, não deve, no caso, existir somas e subtrações. Um monômio ele tem que ser representado como fatores. Então, tem que ser uma coisinha só, tá? Como se um monômio fosse uma caixinha dessa, e só ela. Não poderia ter outro objeto ali no meio, só ele. Isso seria um monômio. Então, olha esse exemplo aqui. 4ab ao quadrado mais 3ab ao quadrado. Ué, professor, não era para ter soma, era só para ter fatores. Como que apareceu essa soma aí? Então, é como se eu tivesse no nosso exemplo anterior. Eu tenho essa caixa aqui e essas duas caixas, né? Elas estão separadas. Quando eu somar elas vão ficar o quê? Juntas. E aí vai virar uma coisa só. Esse é o pulo do gato que a gente vai fazer aqui. Essa soma não é para existir aqui. Ela tem que sair daqui, já que esse cara é semelhante a esse, né? Então, para ela sumir aqui, a gente faz o seguinte. Bom, se fosse caixas, vamos supor que AB ao quadrado fosse uma caixa dessa, né? Então, AB ao quadrado seria 4 caixas mais 3 caixas. Dá o quê? 7 caixas. 7AB ao quadrado. Beleza? Agora, quanto ao grau. O que seria o grau? A gente verifica, a gente olha para as incógnitas e verifica os expoentes dela. A gente vai somar os expoentes das incógnitas. Então, aqui eu tenho 1, né? A elevado a 1 e B elevado a 2. Somando os expoentes dá 1 com 2. Então, esse monômio aqui ele é de terceiro grau. Tá? É assim que você verifica o grau de um monômio. Agora vamos para o binômio. Então, se o monômio era quando eu tinha só uma caixinha dessa, o binômio é quando eu tiver outro cara diferente, que não é semelhante à caixa. Aí ele vai ser chamado de binômio. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho x mais y à quinta. São dois caras diferentes. É como se eu tivesse o cubo e aqui tivesse o octaedro. São dois caras diferentes. Então,
não tem como eu fazer essa soma com isso, porque são duas caras diferentes. Tá vendo? Quando era um monômio, eu consegui juntar esses dois para virar uma coisa só. Por isso, é monômio. Agora, o binômio, fica só esses dois aqui e eu não consigo juntar eles. E aí, como que eu verifico o grau do binômio? Bom, ou eu olho para esse cara aqui, ou olho para esse. Eu tenho que verificar qual é o meu monômio maior. E aí eu vou considerar ele. Aqui, ó, eu tenho x elevado a 1. E aqui eu tenho y elevado a 5. Ou seja, quem é maior? Esse daqui. Então, o grau vai ser quinto grau. Beleza? Agora, o trinômio. O trinômio é como se eu tivesse três objetos diferentes, né? Três caras totalmente diferentes. Não conseguisse juntar um com o outro e acabasse ficando 3 no final. Que seria esse exemplo aqui, ó. X ao quadrado é diferente de x. Ué, professor, mas aqui é x e aqui é x também. Beleza, mas aqui é x elevado a 1 e aqui é x elevado a 2. Então são caras diferentes. Não importa que a letra seja a mesma. O grau deles são diferentes, então já mudou, já é outro cara. Beleza? Então, de novo, isso daqui é um trinômio, então ele tem 3 monômios. Esse aqui é um monômio, esse aqui é outro monômio, esse aqui é outro monômio. E aí, o grau deles, eu faço a mesma coisa que eu fiz no anterior, no binômio. Eu verifico qual é o monômio entre eles que tem o maior grau. Aqui eu tenho x elevado a 2, aqui eu tenho x elevado a 1 e aqui eu tenho x elevado a 1. Eu vou escolher aquele monômio que tem maior grau, ou seja, esse aqui, que tem grau 2. Então, isso daqui é do segundo grau. Joia? Beleza. E aí, se eu tiver, professor, infinitos termos diferentes, infinitos monômios diferentes, bom, aí a gente entra exatamente nos polinômios, né? Os polinômios nada mais é do que vários monômios sendo somados. Todos são chamados de polinômios. O binômio é um polinômio, o trinômio é um polinômio, tá? Então, todos eles são chamados de polinômios. E aí, o que vai mudar é quantos monômios ele tem ali dentro e qual vai ser o grau deles. Tá legal? Bom, e aí dentro dos polinômios a gente tem as somas. As somas de polinômio, também as subtrações de polinômio, a gente efetua como? A gente faz semelhante com semelhante. Veja o seguinte exemplo. Se eu tenho aqui os 3 cones e um cubo sendo somados com 2 cubos e um cone, o que eu devo fazer? O que eu fiz lá no início do vídeo, né? Eu vou juntar semelhante com semelhante. Então, esse eu vou juntar com esse e esse eu vou juntar com esse, certo? Vai virar um binômio, né? Então, como que isso se aplica ao nosso exemplo? Eu dou nome aos bois aqui e chamo o cubo de x e y e o cone de y ao quadrado. Seguindo isso, a gente tem que isso daqui nada mais é do que x e y, né, que é o nosso cubo, mais os 3 cones, que é y ao quadrado. Então, se cada cone desse é um y ao quadrado, então seria 3y ao quadrado, né? Então, esse daqui é o meu primeiro cara. Sendo somado com quem? Está sendo somado com esse daqui, que é 2 cubos, né? 2xy, 2xy, mais um cone, né? Que é o y ao quadrado. Então, dá y ao quadrado. Bom, se eu juntar isso com isso, note que não vou juntar cubo, né? Cubo com os cubos. E os cones
com o cone. Eu estou juntando semelhante com semelhante, semelhante com semelhante. Então, como que ficaria essa soma? A gente vai ver agora. Então, aqui está o nosso exemplo anterior. A gente vai juntar semelhante com semelhante. Esse vai juntar com esse e esse vai juntar com esse. XY mais 2xy dá 3xy mais 3y² mais y². Dá 3 mais 1 dá 4y². Joia? Bem facinho, né? Agora vamos ver a multiplicação. Na multiplicação, a gente pode ter o seguinte. Na multiplicação, vamos ver o seguinte. Vamos supor que eu tenho esses dois caras aqui. E aí eu queira dobrar essa informação, né? Esses elementos. Então, 2 vezes isso daqui, né? Então, aqui eu tenho duas caixas. Cada caixa é xy. Então, aqui eu teria 2xy e aqui eu teria um cone, que é o y². Então, 2 vezes isso daqui. Se eu dobro a quantidade desses objetos, fica 4 cubos. E, dobrando esse daqui, fica 2 cones. É a mesma coisa que se fosse esse exemplo aqui de baixo. Ficaria 2 vezes 2xy dá 4xy. Mais, né, fiz isso daqui, mais esse vezes esse. Dá 2 vezes y², 2y². Né? Não faz sentido serem 4 caixas e 2 cones, depois de eu multiplicar tudo isso por 2? Faz total sentido, né? Essa operação aqui que eu fiz se chama distributiva, e é isso que a gente vai fazer na multiplicação de polinômios. Observe. Então, nesse nosso exemplo aqui, fica 2 vezes xy, e aqui vezes y², menos y². Então, fazendo essa operação, temos 2xy, 2 vezes xy, e aqui, ó, 2 vezes negativo, né? Positivo com negativo dá negativo. Então, 2 vezes menos 2y dá menos 2y², tá? Então, esse daqui é o resultado do de cima. Então, vamos ver agora um outro exemplo, que é o seguinte. Xy vezes y mais x. É importante notar que na multiplicação a gente efetua as multiplicações numéricas e a multiplicação de potências de mesma base. Então, essas duas coisas têm que acontecer. Aqui a gente fez a multiplicação numérica, né? 2 vezes xy, e aqui o y², e aqui a gente vai fazer a multiplicação por potência de mesma base. Então, esse cara vezes esse, né, a gente vai repetir a base do y e somar os expoentes, né, que é a multiplicação de potência de mesma base. Então, xy vezes y é igual a xy². Note que o x permaneceu quieto, porque aqui não tinha x. Agora o y não. Esse y aqui com esse y se juntou e virou y². Agora, quando eu fizer essa multiplicação aqui, xy vezes x vai dar x² y, né? Somados. Então, aqui, ó, outro binômio. Beleza? Bom, essas são as operações de soma, subtração e multiplicação. Tá? A diferença de subtração aqui é que vai variar o sinal aqui de positivo ou negativo, mas a resolução é a mesma. Beleza? Bom, nas próximas aulas a gente vai estar vendo sobre as divisões de polinômio e os valores numéricos de polinômio. Tá? Grande abraço e até o próximo vídeo.